Irmãos, eu repito, é uma questão de lógica até. Eu sei que Deus é soberano e Ele pode fazer isso, mesmo que eu não esteja buscando. Mas entenda que isso são as exceções, tá? No geral, a gente está buscando. Ah, pastor, mas lá, olha, quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus orientou eles. Até então ninguém sabia do batismo com o Espírito Santo. O Senhor diz, olha, voltem para Jerusalém e aguardem o cumprimento da promessa do Pai. É um termo para se referir a batismo com o Espírito Santo. Então eles estão lá orando e aguardando o cumprimento da promessa. E ele veio. Tá? Quando Paulo chega, e Pedro e João chegam lá em Samaria, aqueles irmãos ainda não sabem do batismo com o Espírito Santo. Então eles não estão orando, eles não estão buscando. Mas aí Pedro e João vão lá, que já conhecem a realidade, que já experimentaram. O que eles fazem? Eles impõem a mão. Aqui uma coisa que eu acredito muito pessoalmente, por tudo aquilo que eu já estudei sobre o assunto. Nenhum homem hoje tem o poder para impor as mãos e batizar alguém com o Espírito Santo. Isso, na minha concepção, era um poder restrito aos apóstolos. Você só tem na Bíblia o ensino claro de que João, Pedro e Paulo fizeram isso, mas ninguém fez. Então, essa coisa que a gente vê nos congressos, esses grandes eventos, né, de pastor tirar o paletó e jogar, e soprar o Espírito Santo, você não tem muita base bíblica para isso, irmãos. Não tem. Isso parece ser uma coisa restrita aos apóstolos. Tá? Seria bom se a gente pudesse estudar, irmãos, um pouco da história da igreja, dos avivamentos, para você perceber. Não havia isso, irmãos. Não havia. O que havia é que Deus despertava algumas pessoas para buscarem, entende? E depois ele vinha com o Espírito Santo batizando essas pessoas. Às vezes levantava um homem só, e aí, a partir dele, lá em Gales, foi assim. Deus levantou um homem. Gente, um homem. Um alfaiate. Deus levantou. E, a partir dele, o país todo foi varrido por um avivamento. A Inglaterra estava quase entregue às trevas completamente. E Deus levanta George Whitefield. E depois levanta lá os irmãos Wesley, Charles e John Wesley. Tá? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Deus levantou Jonathan Edwards. É sempre assim, irmãos. Deus sempre levanta um homem. Como é que você encara, por exemplo, a reforma protestante? A igreja estava em trevas absoluta debaixo do comando da Igreja Católica. Havia uma apostasia geral, irmãos, na igreja, irmãos. E Deus levantou um homem chamado Lutero. É lógico que antes dele, né, Lutero recebeu todo o crédito, mas antes de Lutero, se você ler a história, você vai ver que houve grandes homens de Deus que lutaram por essa independência. Não é nem para. Eles não queriam sair da igreja. O Lutero, querido, não queria deixar de ser católico, ele não queria sair da igreja católica. Ele queria ajudar a igreja a voltar para a sua origem. Quando ele descobriu que a corrupção começava lá do poder, foi que o negócio pegou. Mas ele não queria sair da igreja, ele queria ajudar a igreja. Queria reformar a igreja. E não pôde, porque as pessoas que estavam no comando da igreja não queriam ser reformadas. A terceira evidência, querido, subjetiva de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é que esse batismo sempre é acompanhado de uma garantia do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu me permita falar um pouquinho a respeito dessa questão do amor de Deus. Nós somos teóricos. Eu sei que a Bíblia diz que Deus me ama e eu sei disso. Eu acredito nisso. E ponto. É só isso. Imagine que você está apaixonado por uma menina ou por um menino. Está lá, riados, 4 pneus, como diz o povo, né? Mas não tem certeza do amor dele para contigo, ou dela. Até que um dia você descobre que essa pessoa te ama de fato. Como é que você age diante disso? Ah, que legal.
Obrigado por me amar. É assim, né? Ah, irmãos, a gente não conhece o amor de Deus. Nós sabemos a respeito, nós ouvimos falar, nós falamos, mas nós não conhecemos. Estou lembrando de umas histórias aqui, viu, Júnior? Olha, querido, se por um lado você tem tal concepção da sua própria vileza, né, da sua própria indignidade diante de Deus, por outro lado, irmãos, nós também temos uma concepção da glória, da grandeza e da majestade de Deus. Porque isso é curioso, ao mesmo tempo que Deus faz a gente perceber a nossa real situação, né? Lembra lá de Isaías? Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Ao mesmo tempo que Ele nos dá essa consciência, querido, Ele também nos dá um conhecimento esmagador do seu amor por nós através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, queridos, essa é uma experiência que nós devemos buscar no Senhor. E essa é uma experiência prometida aos que são batizados com o Espírito Santo. Novamente, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado no nosso coração, irmãos. Nós somos cientes, querido, eu queria que você, eu não sei como é que eu explico isso. Uma coisa é eu saber, tá, imagine que alguém está descrevendo um bolo bem delicioso para ti, ou um prato muito gostoso, e você ouve aquilo ali, você tenta imaginar o que seria, mas tudo aquilo é apenas informação na tua mente. Você pode até falar desse bolo para outra pessoa. E olha, esse bolo é assim, esse bolo é assado. Mas outra coisa, querido, é você ir lá e pegar um pedaço de bolo e comer, colocar na boca e sentir o prazer de degustar um bom bolo. Ou uma boa carne assada. Estou com fome, não tomei café hoje. São coisas diferentes, irmãos. São coisas diferentes. Uma coisa é eu falar do amor de Deus. Uma vez eu estava lendo... Deixa eu contar algumas experiências para vocês. Eu estava lendo... Eu morava ali na casa do Dils, ali naquela casa do meio. Tem a casa do Júnior, a casa do meio e a outra casa lá. Eu morava naquela casa do meio. Ainda não tinha aquela casa construída lá que o Júnior mora. E eu estava lendo Romanos 6. Romanos 6. Queridos, eu cheguei numa parte da leitura onde o autor estava falando sobre o amor de Deus. E enquanto eu estava lendo, eu não vou dizer que aquilo é batismo com o Espírito Santo por causa das evidências depois, irmãos. Mas enquanto eu estava lendo, o Espírito abriu o meu entendimento e aquele passou a fazer sentido para mim de uma forma que nunca tinha feito. E o resultado daquilo foi uma alegria no meu coração que eu não consigo descrever a vocês. Eu estava no quarto sozinho, né? Quando eu estou muito emocionado, é lógico, a gente chora, né? Aquele choro de alegria. Eu comecei a chorar, querido. E eu soluçava e com medo. Meu Deus, se a minha esposa entrar aqui, se o João entrar aqui, ele não vai entender o que está acontecendo. Mas foi algo muito, muito prazeroso. Eu não vou chamar aquilo de batismo. Eu vou chamar aquilo de obra regular do Espírito Santo. Ele pode abrir o teu entendimento numa palavra, num texto que você está lendo, num livro que você está lendo, e pode te dar uma compreensão que você nunca teve antes. Acontece. Eu estava num encontro, João Paulo, primeiro encontro que eu fui na minha vida, fui vários, ministrei em vários, e naquele encontro eu fui com o coração todo arrebentado. Eu pensei, quando chegar em cura interior, eu vou me arrebentar todinho lá. Passei por cura interior, não senti nada. Aí fui para a libertação. Gente, eu lembro até hoje, depois da ministração, que tem lá a confissão, aquela coisa toda, quando terminou aquele processo, irmãos, eu fui invadido por uma alegria e uma liberdade que eu só senti naquele dia, eu nunca mais senti aquilo. E aí, quando terminou a confissão, o pessoal colocou lá uma música e o pessoal começou a dançar. Irmãos, você nunca vai me ver dançando. No máximo, aquele passinho para cá. Nem isso, né, amor? Ou então
Mas naquele dia eu fui tomado de uma alegria, de uma liberdade, que eu entrei naquele salão, eu pulei, irmãos, eu gritei. Eu não estava preocupado se alguém ia me achar estranho, porque todo mundo me conhece assim, eu sou muito comedido. Mas naquele dia eu fui tomado por uma alegria e uma liberdade que eu nunca mais experimentei na minha vida. Não sei o que foi aquilo, irmãos. Novamente, não vou dizer que foi batismo com o Espírito Santo, porque o que aconteceu depois não se encaixa. Eu não quero limitar o agir do Espírito Santo, mas não se encaixa muito nas descrições que eu estou dando, entendeu? Eu não tive uma revelação da glória de Deus, querido. Eu não tive uma revelação da minha própria indignidade diante do Senhor. Eu só sei que eu fui invadido por uma alegria e uma liberdade que eu não experimentei mais na minha vida. Mais uma. Eu estava na igreja um dia. Na verdade, começou tudo assim. Eu liderava um grupo de jovens na igreja. A gente cantava, fazia participações especiais nos cultos. E eu era o líder desses jovens. E um dia esses jovens chamaram o pastor e disseram assim: pastor, nós gostamos muito de Edilson, pastor, mas o Edilson é enjoado. Ele é difícil de lidar. Converse com ele lá. Aí eu estou em casa uma vez. Foi a única vez em mais de 25 anos de crente que eu fui visitado por um pastor para me exortar, né? Falo isso com certo orgulho. E o pastor chegou em casa e começou a conversar comigo. E eu achei estranho aquilo, porque geralmente, né, a pastora sempre era muito amigo, mas naquele dia chegou diferente, com a Bíblia na mão. E foi, pastor? É porque os meninos lá do grupo de louvor me chamaram para conversar e me falaram algumas coisas, eu queria conversar contigo. Eu digo, não, tudo bem. Aí, conversa demorou um pouco, né? Ele me deixou um monte de texto lá para eu ler, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, essa coisa toda. E eu passei a tarde lendo esses textos. Quando eu chego à noite, a questão era paterna, tá bom, gente? Quando eu cheguei à noite na igreja, lembro demais, irmãos, a igrejinha que eu congregava, a primeira igreja, o piso era assim. Os bancos eram de madeira, né? Aqueles banquinhos simples. Tudo que a igreja tinha era uma caixinha amplificada de som e um violão. E aí começou o louvor. Jadaías no louvor, o Reis tocando violão. E eu estava bem no banco da frente, sentado, de braços abertos, adorando o Senhor. E de repente, querido, eu tive uma experiência. Irmãos, eu já contei isso 1 milhão de vezes, e toda vez que eu conto eu me emociono. Eu estou tentando me programar para não fazer isso aqui, para não me emocionar. Mas eu estava sentado ali, eu estava adorando o Senhor, e de repente, querido, eu senti... Eu não vou dizer que eu vi, eu não vi, irmãos. Eu senti. Era tão real que eu juro a vocês que eu encostei a minha cabeça no colo do Senhor. E o Senhor falou comigo uma coisa que mudou. Olha, vou me emocionar, não tem jeito. Cadê a água? A gente tenta driblar esse negócio, mas não consegue, né? É impressionante. Tem mais de 20 anos isso na minha vida e eu nunca esqueci, irmão. O Senhor me disse naquele dia, a partir de hoje eu assumo a tua paternidade. Aí eu me quebrei todinho. Irmãos, eu chorei, mas eu chorei que as pessoas não entenderiam se estivesse vendo. Eu imagino as pessoas olhando e achando assim, ele está doido. Só pode, porque foi um negócio para mim foi marcante ao extremo. Eu diria a vocês que foi a experiência mais marcante de toda a minha caminhada com Deus. Foi muito marcante. Novamente, eu não vou dizer que foi batismo com o Espírito Santo. Não. Eu realmente creio que eu ainda não experimentei isso aqui, irmãos. Eu já tive muitos momentos com Deus, marcantes demais. Eu estava pregando num retiro para jovens numa época, de manhã, estava assim, aquele tempo gostoso, sabe? O sol estava bem... E eu estou ministrando para jovens, irmãos, eu sou tomado de uma unção. Eu vou chamar de unção, eu não sei como é que eu me defino essas coisas. E eu comecei a falar aquela mocidade, querido, e a presença do Senhor veio sobre aquela mocidade. Foi algo assim... Também foi a única vez na minha vida que eu experimentei aquilo. Foi algo tremendo, sabe? Foi algo tremendo. A palavra começou a fluir com tanta naturalidade, mas com tanta facilidade. E eu dizia assim, o que está acontecendo? Olha, irmãos, tudo isso eu ainda não atribuo a um batismo com o Espírito Santo. Porque eu acho que a experiência do batismo com o Espírito Santo é arrebatadora. Sério. Vamos lá. A quarta
E uma das mais importantes evidências do batismo com o Espírito Santo é que ele nos faz testemunha por causa dessa certeza. E aqui eu... Certeza de quê, irmãos? De salvação, certeza do amor de Deus, certeza das verdades bíblicas a respeito do céu, do inferno. Essas coisas ganham vida dentro de nós, irmãos. Vida. É isso que acontece. Por causa dessa certeza, irmãos, eu estou disposto a pregar, eu perco medo, eu não estou mais preocupado com ninguém, eu não quero saber o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão fazer, não importa nada. Tudo o que eu quero é falar de Cristo. E é aqui onde eu digo, que é por isso que eu digo que eu nunca fui batizado. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu não tenho tanto receio, irmãos, mas não é essa coisa... Você já viu alguém, já conheceu alguém assim? Que ele não perde a oportunidade, querido. Ele não está preocupado se o ambiente é propício, se não é. Ele está vivendo literalmente aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, né? A tempo e a fora de tempo. Ele não está preocupado, não, irmãos. Se ele tem uma oportunidade, ele encaixa Jesus na conversa rapidinho. Tá? Isso é característica de alguém cheio do Espírito Santo. Essa paixão, esse desejo desesperado que as pessoas conheçam Jesus Cristo, entendeu? Essa certeza nos faz testemunhas. Testemunhas poderosas, ousadas, intrépidas. Tá? Aqui uma pergunta interessante. Eu li isso aqui e achei engraçado. Você é um advogado ou um testemunha de Jesus? Essa pergunta faz parte de um texto de um camarada chamado Alexander Gummy. Ele estava ouvindo dois homens falando sobre o mesmo tema e escreveu depois sobre isso. Ele diz assim, olha, ambos eram excelentes oradores, homens muito eloquentes e hábeis, capazes de organizar seus argumentos, defender suas hipóteses e assim por diante. Mas disse o Alexander Gummy, senti que havia uma grande diferença entre os dois. Qual era a diferença? O primeiro homem falou como um advogado, o segundo falou como uma testemunha. O advogado está fazendo uma defesa daquilo que ele acredita. A testemunha está falando daquilo que ele conhece, das experiências que ele teve. Olha, querido, escute isso aqui. O que faz do homem uma testemunha real é a certeza das coisas. Você pode ser um bom cristão sem isso. Você pode ter crido nas Escrituras, pode ter lido, pode ter ouvido, pode ter pregado, na verdade, tá? E ter um certo grau de certeza em relação a tudo isso. Mas não foi isso que aconteceu com os apóstolos. Não foi isso que fez dos apóstolos as testemunhas que eles foram. Você entende? Nós somos advogados. Falamos, defendemos, arguimos com as pessoas. Mas nós não podemos dizer como Pedro e João disse. Opa! Nós não podemos nos calar. A liderança religiosa de Israel deu uma ordem para eles, debaixo de ameaça. Na verdade, eles apanharam por causa disso e disseram, não fale mais de Jesus. Mas a resposta na lata, irmãos, nós não podemos nos calar diante do que nós vimos. Não tem como. Não dá para ver o que nós vimos e calar. Não dá para experimentar o que nós experimentamos e ficar calado. Não tem como. Alguém cheio do Espírito Santo sempre vai falar de Jesus, irmãos. A tempo e a fora de tempo. Eu pergunto para vocês. Vocês têm isso? Sabem o que é isso? Já experimentaram isso? Isso é o que já aconteceu com vocês? Jesus disse para os discípulos, vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. Ele disse isso lá em Lucas. Depois ele disse para os discípulos, depois de ressuscitado, não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Depois ele disse, vocês receberão poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. É o batismo com o Espírito Santo, querido, que nos dá a mais absoluta certeza dessas coisas. E é essa certeza absoluta que nos faz testemunhos. Aqui um adendo, tá bom, queridos? Aqui um adendo. A palavra testemunha, no original grego, significa martírios. Sabiam disso? Martírios.
Sabe o que significa? Que o batismo com o Espírito Santo nos confere tanta certeza daquilo que nós cremos, que nós estamos dispostos até mesmo a morrer por isso. Na verdade, todos os discípulos morreram por isso. Todos. Se você olhar, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Paulo foi decapitado, gente foi cerrada ao meio, um negócio terrível. Todos eles morreram por causa do testemunho. A única exceção, querido, e que foi uma promessa do próprio Jesus, na verdade, foi João. João morreu de forma diferente. João morreu de velhice. Foi preso, já idoso, foi colocado lá na prisão, na ilha de Patmos, né? Foi colocado lá, recebeu literalmente recebeu o Apocalipse lá na prisão, e nós não temos notícia de que ele foi morto dessa forma assim tão terrível como foram os outros. Bom, a outra evidência, querido, do batismo com o Espírito Santo é esse elemento de alegria e felicidade. Isso você vai encontrar demais, irmãos. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pedro, em 1,8, fala de alegria indizível, irmãos. Nós estamos pregando sobre isso nas células. Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, que ele aprendeu o segredo do contentamento, o segredo de uma vida feliz, de uma vida alegre, irmãos. E, queridos, para mim, eu até falei para minha esposa, eu vou gravar vídeos, eu vou fazer uma série de vídeos a respeito desses versículos, porque não há mensagem mais propícia ao nosso tempo do que aquela mensagem de Paulo ali naqueles versículos, irmãos. Eu aprendi o segredo do contentamento. Que mensagem é aquela, querido? Mas por quê? Veja, novamente, irmãos, agora faz sentido você ler tudo aquilo. Não basta, irmãos, a gente saber o que Paulo fez. Né? Não basta a gente ter o conhecimento daquilo e ficar lutando com Deus em oração, dizendo, Senhor, eu quero viver isso aqui, Senhor, eu quero chegar no nível da minha vida espiritual, onde as circunstâncias na minha vida elas não vão mais afetar a minha alegria, a minha fé no Senhor, elas não vão mais determinar como é que eu vivo, porque muita gente, querido, vive ela é escrava das circunstâncias. Se está bem, ela está disposta, ela quer fazer a obra do Senhor, ela vai para a igreja. Se está mal, ela se isola, entendeu? E tudo depende do estado de humor dela, irmãos. Quantas pessoas não vivem assim a vida cristã? Elas são controladas pelas circunstâncias. Tem que segurar aqui algumas palavras aqui. O ruim disso, irmão, sabe o que é? É porque você amanhece hoje e você amanhece feliz, teu estado de humor está bom. Ou, de repente, aconteceu alguma coisa, você recebeu uma notícia boa, aí você está alegre, sorridente, feliz, aquela coisa toda, mas aí amanhã tudo muda, e amanhã já está ruim o dia, aí você já não quer falar com ninguém, aí você não quer ir mais para a igreja, porque você é dependente das circunstâncias. Não dá para viver assim, querido. Não dá. Quem é que pode contar com uma pessoa que é controlada pelas circunstâncias? Antes de perguntar se ela pode fazer alguma coisa, eu tenho que perguntar, como é que está teu estado de humor hoje? Está tudo tranquilo? Se está bem, aí eu falo. Se não tiver, eu volto para casa. Não existe isso, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é dominado por essa alegria que o enche, querido. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Que não depende das coisas estarem indo bem comigo em casa, no trabalho, ou de qualquer forma, entendeu? É uma alegria que vai além das circunstâncias nas quais eu estou vivendo. Isso é muito fácil de ser visto nas Escrituras, irmãos. Para mim, não tem exemplo maior do que isso de que Paulo. Diariamente,
perseveravam unânimes. Ele não está falando dos apóstolos. Ele está falando de 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus 3 versículos atrás. Unânimes no templo, e eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Havia alegria no coração daquelas pessoas. Havia prazer em Deus, irmãos. A maioria, querido, dos crentes do primeiro século eram escravos. A maioria eram escravos. Gente pobre, gente que não tem recurso nenhum, entendeu? Eu queria saber o que é isso. Que tem que trabalhar o dia todo para o seu Senhor. E eu não sei como essas pessoas, querido, elas estão... Havia, sim, os proprietários de terra e tudo mais. Eu não sei como, mas essas pessoas, todos os dias, elas estavam no templo, todos os dias elas se reuniam nas casas para comerem juntas. Para partir o pão aqui é ceia, tá bom? Eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. São duas coisas diferentes. Eles comem junto, mas ceiam também junto. E faziam isso com alegria e singeleza de coração. Isso é uma referência aos 3.000 convertidos depois da pregação de Pedro. A mesma coisa você vai encontrar lá em 1 Tessalônica, tá? Tessalonicense, no capítulo 1, ali dos versículos 4 até o 6. A mesma coisa, irmãos. A palavra chegou a eles no poder e no Espírito Santo, em plena convicção. E o resultado disso, querido, é que eles receberam a alegria a palavra com alegria, e uma alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olhe para essas pessoas, querido. São pessoas que se tornaram cristãs, tá? E foram submetidas à mais terrível perseguição por parte dos seus parentes, amigos e da sociedade em geral. A perseguição, querido, foi grave, mas mesmo assim, mesmo sabendo que eles estavam debaixo de grande aflição, havia, acompanhando a aflição, a alegria do Espírito. Não é interessante isso? José Irion, ele é um pregador do Rio Grande do Sul que foi morar nos Estados Unidos. Ele pregou uma série de mensagens a respeito dos perigos dos vídeos, dos filmes produzidos na Disney, né? É muito interessante. Antigo esse camarada. Nem sei se ele ainda é vivo ainda. Ele dizia que um dia estava passeando com o filho nos campos lá nos Estados Unidos, e de repente o filho olhou para uma vaca, né? Uma cabeça baixa, aquele negócio assim. Aí ele perguntou, puxou a perna do pai e perguntou: pai, o que foi, menino? Essa vaca é da nossa igreja? O pai levou um choque, né? Irmãos, eu vou dizer o que foi, tá, foi colocado. Por que você está perguntando isso? É porque os irmãos da igreja parecem com essa vaca. Andam tudo de cabeça baixa, cabisbaixo. Você não tem alegria. É um crente, mas não tem alegria. Não se percebe isso nele. Tá, eu até entendo, irmãos, que existe essa questão de temperamento, né? Nós temos pessoas que são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Eu conheci pessoalmente o Tom Cavalcante. Eu trabalhava no hotel, ele estava fazendo um show e estava hospedado no hotel. Vocês sabiam que aquele camarada que faz tanta gente sorrir é um dos homens mais infelizes que eu conheço? Uma tristeza profunda. Aquilo que você vê lá é no palco. É quando sabe que está sendo filmado. Mas a sós, um camarada extremamente infeliz. Eu não acompanho, mas eu vi a notícia, né? Olha lá o Whindersson Nunes. O pessoal que gosta dele aí, né? Humorista. A gente ri que rola. Eu não rio porque eu não assisto os vídeos dele. Estava lá com depressão, irmãos. Jim Carrey. É uma alegria para os outros verem, não é uma alegria
eterna, sabe? Não é uma alegria, irmãos, o batismo não é uma alegria proporcionada por alguma coisa que nos acontece. Eu consegui realizar meu sonho, eu comprei o meu carro, eu comprei a minha moto, eu comprei o meu iPhone de última geração. Que alegria, como Deus é bom. Não, irmãos, não. Esse tipo de alegria é efêmera, é passageira. Daqui a pouco, o carro novo começa a dar problema, aí você vai reclamar, entendeu? Funciona, é uma alegria que vem do Espírito. É uma alegria que é vertical, irmãos. É vertical. Vem do altar para o meu coração. Não tem a ver com as coisas que me acontecem. Há muitos textos, irmãos, que falam sobre isso. São muitos os textos que falam sobre isso, tá? Olha isso aqui, olha. Eu vou... 1 Pedro 1:8. Mesmo não tendo visto, estou falando de Jesus, Pedro está escrevendo aos irmãos das igrejas, das cidades. Não é só uma igreja. Deixa eu abrir o texto aqui, só um minutinho. 1 Pedro 1, abra, por favor. Lá no comecinho do texto, quando nós temos o público para quem Pedro está escrevendo, irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele está falando para judeus, tá? Está falando judeus que estão fora do seu reduto, tá? Do seu lugar de origem. Na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Ele não conhece esses irmãos. Mas olha o que ele diz a respeito desses irmãos. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Percebe, querido? Esses irmãos dessas igrejas amavam a Jesus dessa forma. Tinham essa alegria, tá? Alegria indizível. Alegria que não pode ser diluída pelas circunstâncias, por aquilo que me acontece. É uma alegria, querido, que é fruto desse relacionamento com Deus. Isso é uma característica pessoal do Espírito. Tá? Novamente, mais um motivo para acreditar que eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu não sou uma pessoa triste, irmãos. Eu não sou. Mas eu não sei que alegria é essa da qual ele está falando. Eu não conheço. Eu só sei que é uma alegria que ela não é afetada pelas circunstâncias. Eu posso descrever o bolo para vocês, mas eu não provei desse bolo. Vamos escrever o bolo? Paulo está lá em Filipos, ele prega o evangelho, expulsa o demônio de uma menina, ele é pego pelas autoridades, levado em praça pública. Em praça pública, ele é acusado de estar pervertendo a fé daquelas pessoas. Ele é despido e, publicamente, ele vai apanhar, tá? O chicote judeu, ele vai dos romanos, vai apanhar. Depois que ele apanha publicamente, que ele tem o seu corpo dilacerado por aquele chicote, ele vai ser colocado numa cadeia. E esqueça essa ideia de cadeia que nós temos aqui. Era uma prisão subterrânea, úmida, fétida. Tá? E depois que ele é colocado na jaula, ele tem os pés amarrados ao tronco. Então está lá esse homem que foi publicamente humilhado, despido, surrado, que está com o corpo todo arrebentado, enjaulado e os pés... É um animal. Ele foi tratado como um animal, colocado numa jaula e os pés presos ao tronco. Como é que se age depois de tudo isso? E entenda mais, tudo isso só aconteceu com Paulo porque ele estava pregando o Evangelho. Como é que a gente age diante de uma situação como essa? Leia Atos 16 e você vai encontrar.
Paulo começa a orar e a adorar a Deus. Alegria indizível. As circunstâncias não têm mais poder sobre ele. Não tem poder, querido. Alguém escreveu que ninguém, além de Jesus, né? nem Jesus, porque Jesus, o diabo não entendia o plano de Deus, na verdade, o que Deus ia fazer. Né? Tanto é que quis matar Jesus desde o começo. Nenhum homem na história da igreja atormentou tanto o inferno como Paulo. O diabo simplesmente não sabia o que fazer com ele. Ele é apedrejado, dado como morto. O que ele faz? Ele se levanta, sacode a poeira e vai pregar. Não para, irmãos. Não para. Onde ele chega, 2 dias, 3 dias em mar aberto, achando que vai morrer e tudo mais, eles caem numa ilha. E ali, quando ele chega, Deus começa a usar. Irmãos, ninguém parava Paulo. Paulo está preso, esperando ser condenado. E ele escreve para os filipenses. Estou vivendo... Desculpa, é a Bíblia de acordo com a minha versão. Ele escreve para os irmãos, estou desesperado, não sei o que fazer. Meu coração está angustiado. Porque o meu desejo, literalmente, é que o imperador me condene à morte. Porque eu quero ir para onde está Jesus. Mas eu sei que vocês precisam de mim. Então, estou vivendo um dilema, na verdade. O diabo não adianta ameaçar de morte, não adianta apedrejar, não adianta aprisionar, não adianta nada, irmão. Não para, entendeu? Não para. Quando ele terminou a missão, aí sim, acabei a carreira. Fiz o que foi comissionado para fazer. Agora está na hora de partir. Esse é um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu não sei o que é isso. Não vou mentir para vocês. Não sei o que é isso. Anseio de todo o meu coração experimentar isso na minha própria vida. Na verdade, anseio que isso aconteça conosco, como igreja. Mas confesso a vocês que eu não sei o que é isso. Não experimentei, irmãos. Não experimentei. Queridos, a gente vê essas realidades, a gente vai ouvindo isso. Nós estamos descrevendo o bolo. Falta a gente provar desse bolo, sabe? Falta a gente provar desse bolo. Escute uma coisa, irmãos. Hernandes Lopes, não, foi o Lord Johnny que disse, né? Ele descreveu assim: o mundo lá fora não vai prestar atenção a todos os esforços organizados da igreja cristã. Aí ele está falando aqui de vamos fazer o culto, a celebração de célula, vamos fazer aqui o almoço, não sei o que tem, vamos fazer aqui a Assembleia de Deus vai fazer muito isso, como é que chama aquele negócio lá de... A cruzada evangelística. Tudo isso são esforços, entendeu? Ele diz, o mundo lá fora não vai prestar atenção a todos os esforços organizados da igreja cristã. A única coisa em que ele vai prestar atenção é em um corpo de pessoas cheias desse espírito de alegria. Ele continua dizendo, foi assim que o cristianismo conquistou o mundo antigo. Foi essa alegria incrível dessas pessoas. Ainda que as jogassem na prisão ou até as matassem, não importava, eles se regozijavam, gloriando-se até mesmo nas tribulações. O imperador romano, irmãos, jogou lá os cristãos na arena. Solta os leões para comê-los. Os irmãos veem os leões, eles se ajoelham e começam a adorar a Deus. O cara vai ser devorado por um leão, querido. Ele não corre. Ele não está com medo. Ele se ajoelha e começa a adorar a Deus. O que é isso, irmãos? Não sei. Minha fé em Deus ainda não me levou para esse patamar, irmãos. Não me levou. Toda a história da igreja é feita dessa forma. Estou tentando lembrar aqui o nome de um camarada, um senhor idoso. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Foi preso. Ele era um dos líderes da igreja. Isso já depois de João Crisóstomo. Não, João Crisóstomo era o pregador. Eu vou lembrar o nome. Ele foi preso. Foi um dos discípulos, parece, ligados a João. Foi preso. Eles fazem aquela pilha, madeira,
cravam um pedaço de madeira no chão, amarraram ele, isso publicamente. E chegaram para ele e disseram: negue a Jesus e confesse a César como seu Senhor. E a resposta dele é: não posso negar a Jesus. Ele nunca me deu motivo para negá-lo. Mas você vai morrer aqui, não importa. E os homens colocam fogo naquela pilha. E o fogo vai queimando das beiradas para chegar nele. E enquanto ele tem fôlego de vida, ele está cantando ao Senhor. Você me desculpe dizer, querido, mas isso é cristianismo. E às vezes eu chego a desconfiar que eu não sou cristão. Eu estou exagerando, irmãos. Nós vivemos o cristianismo regular. E deveríamos estar insatisfeitos com isso. Todos nós. Porque a gente precisa desse poder, querido, na nossa vida. Urgentemente. A gente vai continuar assim. Se não tiver o poder, irmão, nós vamos continuar assim. Uma vez ou outra se converte alguém. A cada 3 meses, a cada 4 meses. A gente se alegra. Ah, graças a Deus, mais alguém. Mas a gente não está buscando. Entendeu? Não está desejando. Mas repito, nós nem vamos para a igreja, irmãos, com o desejo de que Deus fale conosco. Nós estamos no piloto automático. Somos crentes, vamos para o céu, graças a Deus. Mas não passa disso. Se você se contenta com isso, vive a tua vida, tá? Eu não me contento. Não me contento. Agora, eu estou preparando vocês, não para esse momento aqui exatamente, mas para aquilo que nós vamos fazer como igreja. E, novamente, ninguém vai ser obrigado. Mas eu vou começar, querido, a falar de púlpito e a chamar vocês para oração. Oração de manhã, vigílias que nós paramos. Vou voltar com as vigílias. Dias de consagração, o dia inteiro de jejum. Eu vou me preparar para começar a pregar sobre jejum. Está na hora da gente sair dessa área de conformismo que a gente vive, irmãos. Nós não podemos viver assim, querido, a vida toda. Meu Deus, isso não, irmãos, isso é cristianismo, mas é cristianismo. Eu não sei nem como é que eu descrevo isso, querido. Não é o que Deus quer para nós, irmãos, eu tenho certeza disso. Eu imagino que Deus está só esperando que nós, como igreja, comecemos a buscar de fato para que Ele nos abençoe.